Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. Eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swimcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes do Swimcast. Hoje temos o grande prazer, a honra de receber aqui o Ricardo Prado, nosso campeão mundial, recordista mundial, medalhista olímpico, campeão pan-americano e atualmente diretor de desenvolvimento da CBDA. Ricardo, muito obrigada por ter topado o nosso convite. A gente está realmente muito honrado de conversar com você. Olá, pessoal. Bom dia, boa noite, boa tarde. Obrigado pelo convite, Bia. É um prazer poder estar aqui para falar do esporte que a gente adora e faz parte da minha vida desde que eu me lembro, né? Então, eu que agradeço o convite, vai ser ótimo. Vamos lá, então. Então, realmente, né, o esporte está na sua vida desde sempre. Você é o caçula aí de 5 irmãos que também nadavam. Todo mundo conhece seus resultados, né? Todo mundo que está na natação. Mas eu não achei nada de você falando sobre treinos marcantes. Então, eu queria começar te perguntando um treino inesquecível, um que hoje você olha para trás e fala, caramba, eu fiz isso aqui. Conta pra gente de treino. Olha, foram muitos, viu? Certamente tem o mais marcante, que eu já falei uma vez ou outra, mas engraçado, tem certas coisas eu não gosto muito de falar, não sei se falando a gente acaba revivendo e de repente pode parecer que não foi legal, não sei, é engraçado isso. Olha, teve uma série de 100 de 100 que eu tive que fazer lá em Missão Vierro, né? Para quem não sabe, eu comecei minha carreira em Andradina, no interior de São Paulo, por influência dos meus irmãos, eu era o caçulinha de 5 irmãos. Fiquei treinando em Andradina, então, dos 4, mais ou menos, até os 12 anos. Aí, com 12 anos, Andradina ficou pequena para a gente, a minha irmã Rosa Maria já tinha ido aos Jogos Pan-Americanos, vislumbrava uma Olimpíada e tal. Perdão. Então, Andradina ficou pequena, a gente mudou para São Paulo, vim nadar aqui em São Paulo, na Hebraica, nadei aqui dos 12 aos 15 anos, com 15 fui para os Estados Unidos, para um clube lá chamado Missão Vierro Nadadores, um clube muito quente, muito assim de resultados, né? Tinha uma filosofia de trabalho com muito sucesso, com garotada muito jovem, recordistas mundiais, todos na faixa de 17, 18 anos. Eu cheguei lá com 15 e estava acostumado a treinar aqui na Hebraica, 6.000 de manhã, que era o treino principal, 3.000 o treino complementar, 9, 10.000 no máximo por dia. E cheguei lá e já comecei a fazer treinos aí de 8.000 de manhã, 8.000 à tarde. Não, talvez não imediatamente, mas cheguei lá com 15 anos, fui na minha primeira Olimpíada com 15 anos, e depois da Olimpíada que eu voltei no início do ano letivo para começar a estudar e treinar junto com os outros americanos, e que aí que realmente começaram a treino de 8.000 de manhã, 9.000 à tarde, 8.000 de manhã, 8.000 à tarde, 9.000 de manhã, 10.000 à tarde, e foram, assim, era muita coisa. Eu me perguntava se precisava treinar tudo aquilo, se era necessário tudo aquilo, mas cada vez que eu subia no bloco para competir, eu via que estava valendo a pena. E um treino que eu me lembro, esse foi toda segunda-feira, a gente tinha que trazer o nosso caderninho de treino, que era o logbook, que eles chamam, o logbook. Então, nele você escrevia os treinos, aí tinha uma seçãozinha onde você colocava a sua frequência basal de manhã quando acordava, e mais algumas outras informações que a gente nem ensinavam para a gente como tirar, ou como ver isso, nada direito. A gente chutava lá, o que um colocava, o outro colocava também. Aí escrevia o treino e colocava suas impressões. Hoje eu estou cansado. Mas era sempre cansado, né? Então era treino de 8.000, treino de 9.000, estava sempre cansado. Mas uma segunda-feira eu esqueci de trazer o meu logbook. Aí eu fui para a raiazinha de quem não trazia o logbook, que era uma raia de castigo, e na piscina de jardas, né, que equivale mais ou menos a 23 metros, então 100 jardas, 25 jardas, piscina de 25 jardas, tá? Que equivale a 26 metros mais ou menos. Então 4 piscinas, 100 jardas, seria o equivalente a 92, 93 metros mais ou menos.
Então, eram 100 tiros de 100 jardas, 20 crawl, 20 costas, não, 20 crawl, 20 borboleta, 20 crawl, 20 costas, 20 crawl. A cada um e 10. Seria o equivalente a fazer a cada um e 17, a cada um e 18 para 100 metros, né? Então, esse treino foi inesquecível. Esse 100 de 100, mas eu fiz o intervalo, fiz o treino inteiro. E aí teve um outro treino também, que não era de castigo, era um treino na piscina de 50 metros, marcante também, que era 800 medley, acho que era 10h30 ou 11 minutos, não lembro o intervalo, direito o intervalo. 800 medley, 8 de 100 borboleta. Eu vou dizer que era cada 1h20, mas de repente era cada 1h25, sabe? Porque com o tempo, os nossos tempos melhoram e os nossos intervalos abaixam também, né? Então, não sei se você é assim com vocês, mas eu vou ficando mais velho, os meus tempos vão abaixando, os meus intervalos também. Então, eu acho que era 800 a cada 11, 800 medley a cada 11 minutos, 8 de 100 borboleta a cada 1h20. 800 medley a cada 11 minutos, 8 de 100 costas a cada 1h20. 800 medley a cada 1 minuto, 8 de 100 peito a cada 1h30 e 800 medley a cada 1 minuto, 8 de 100 crawl a cada 1h10. Esse dia foi inesquecível. E esses intervalos, como eu falei, pode ser que sejam 5 segundos a mais, alguma coisinha a mais, mas eu lembro que eram bem difíceis. Nossa, muito forte. Deixa eu só fazer uma pergunta, Danilo, sobre Mission Vieira, uma curiosidade que eu sempre tive. Se você tinha algum contato com a Dara Torres, Sim, eu estava lá no primeiro dia que a Dara Torres chegou, né? Ela era mais nova que eu devia ter uns 16, ela tinha uns 14 anos, só que ela era uma Mission Vieira meio postiça, porque ela era velocista, ela não fazia nada disso que a gente fazia. Então, ela era uma menina de Beverly Hills, assim, bem rica, bem diferente da gente, e começou a frequentar os nossos treinos. Ela morava em Los Angeles, vinha para cá, e a gente ficava ali mais ou menos a 90 minutos, não, 90 não, acho que 45 minutos de Los Angeles. Então, ela vinha alguns dias por semana, e aí, eventualmente, veio e passou a estudar lá com a gente também, mas era do grupo dos velocistas, coisa que a gente não tinha muitos. E aí não tinha essa intensidade. Nós não éramos conhecidos pelos nossos velocistas. Mas a Dara, sim, a Dara fez o high school, terminou o high school, foi para a Universidade da Flórida, e só mais tarde que ela veio a ter esse destaque aí, apesar de ela ter, acho que ela até foi aos Jogos de 84, 88, mas sempre em revezamento. Ela não era uma grande nadadora em prova individual e tal. Ela só veio a ter esse destaque realmente depois de mais velha. Não, muito legal. E quando você diz a gente, como que era o clima lá entre os nadadores? Era todo mundo muito cansado sempre? Vocês tinham como conversar com o técnico? Era uma coisa muito mais, cara, entra na água, nada, e se não aguentar, não aguentou? Era meio entra na água, nada, e se não aguentar, aguentou. Mas era uma garotadinha, todo mundo entre 15, 17 e 18 anos, todo mundo de high school, idade de high school, e tinha alguns nadadores mais velhos que eram de universidade, mas ou tinham tido problema na universidade, então largaram, ou tinham tido nota ruim, foram mandados embora, e ficavam com a gente lá durante o ano letivo do high school, né? Porque a temporada lá, se você está na high school, você está na tua casa, né, no seu high school, morando com seus pais. Se você está na universidade, você está longe na universidade, provavelmente morando na universidade e treinando lá. E ali era um lugar de high school, não era um lugar de universidade. Não sei se deu para explicar, se faz sentido, né? Então, o pessoal mais velho, que não estava por alguma razão em universidade, eles eram as exceções. Então, você tinha lá uns 20, 25 molecadas de high school, de várias idades, entre 14 e 18 mais ou menos, e uma meia dúzia de caras mais velhos que estavam na universidade, mas por alguma razão não estavam mais, né? Estavam ali treinando com a gente. E, em geral, eram velocistas ou o pessoal que treinava, que não faziam esses treinos de 8 e 9 mil por treino, que nem a galerinha mais nova fazia. Até que era um ambiente onde você torcia logo para você ir para a universidade, para ir para um programa diferente, onde não se treinava tanto e onde você até podia dialogar um pouco mais e tal e tal. Ali realmente era um esquema de faz aí, faz e pronto. Mas eu não achava ruim, não. Eu achava que essa coisa, a gente tem muito essa coisa do latino, né? De
de abraçar, enfim, era um relacionamento diferente, bem anglo-saxão, assim, de você seguir as regras, e essas são as regras e você as segue. Se tiver algum problema, você pode ir lá falar, mas muitas vezes você não era muito ouvido, não. Você falou dessa série do 800 Medley, 8 de 100 estilo, ela é um absurdo, ela é forte demais. Você lembra exatamente se você fez ela várias vezes, ou se essa série foi uma série daquelas que você fazia e falava assim, meu, depois que eu fiz isso, eu faço qualquer coisa na prova, assim, era uma série que te passava uma confiança muito grande. Em que época você fez ela exatamente? Olha, eu acho que eu fiz ela com 17 anos, que é quando eu estava no meu último ano lá, que é quando eu bati o recorde mundial. Ou talvez até tenha sido depois, quando eu já tinha ido para a universidade, mas durante as férias de verão eu voltava para lá para treinar também. Foi mais tarde essa série, talvez tenha sido próximo de 84, quando eu já estava em universidade e só ia para lá no verão para treinar. Não, eu só fiz ela uma vez. Inclusive, isso é uma série de 6.400, né? O normal era as nossas séries irem entre 3.500 e 5.000. Então, essa já foi uma série a mais, uma série mais difícil, mais longa, não tão memorável assim. Não é o tipo de série que você fazia e saía se sentindo tão bem, eu acho. Você ficava se arrastando e mal chegava no intervalo. Houveram outras séries menos impactantes, entre 3.500 e 4.000 e 5.000, que certamente você terminava num ritmo mais forte e falava, essa aqui valeu, essa aqui é que realmente... Porque é o seguinte, cara, você, para ir nessas competições e disputar e tal, você tem que acreditar que você é o melhor ali. Você tem que subir no bloco, olhar para o lado e falar, cara, aqui sou eu, né? Não tem aqui, ninguém não tem aqui para... Essa aqui é minha, e tem que fazer isso. E para você adquirir essa autoestima, essa confiança, que eu saiba, é só fazendo treino assim. Né? Para quem nada, prova de 400 metros, 1.500, 400 livre e tal, eu acho que talvez não precise nadar 8, 9 mil por treino todo dia, que nem a gente fazia. Mas eu acho que durante algum período eles ainda fazem. Né? Esses caras que são realmente os primeiros aí. Pode ser que não seja ao longo da temporada toda que nem a gente fazia, mas eu acho que durante um bom período ainda é necessário fazer esses tipos de treino para se adquirir a endurance necessária e a autoconfiança mental para subir no bloco, olhar para o lado e falar assim, não, eu vou passar com 58 de borboleta, eu vou fazer um 3 de costas, vou fazer um 15 de peito e vou fechar com 58 de crawl. Quem não fizer a série de 4, 5 mil terminando muito forte, nadando muito bem, eu acho que não chega a acreditar nisso. Vou te confessar que 400 medley eu acho que é a prova preferida que eu tenho enquanto treinador, e eu considero 400 medley em piscina longa a prova mais difícil da natação. Mais difícil que 1.500, que 200 borboleta, pela complexidade da preparação dela, né? E aí você tocou num ponto que é da segurança, né? Esses tipos de treino, eles te deixam com essa confiança, com essa autoestima, com a casca grossa mesmo, e tem que fazer e pronto, acabou, né? Não, e tem que Mas fazer como bem, que tem que você fazer bem. era... O que eu me lembro Tem que muito são fazer bem. séries de crawl com intervalos muito curtos, intervalo de 1,10 para cada 100. Então, sei lá, 8 de 600 a cada 7 minutos. Né? Progressivo de 1 a 4. Aí as nossas séries de braço eram muito longas também. Nosso aquecimento era, sei lá, 800 a 1.200, aí uma série de perna, com pé de pato, de repente, de 800 mil metros também, aí uma série de braço de geralmente não menos do que 2.500, 3.000, e a gente usava o palmar, aquele palmar amarelo, um pouco maior que a minha mão, assim, não era muito grande, o flutuador e o tubozinho, e o pneuzinho no pé, que eu acho que faz muita diferença. E sempre com intervalos curtos também, e séries longas, de geralmente 3.000, depois uma série principal de entre 3.500 e 4.000, às vezes 5.000 e tal, para dar um total aí de 8.000, de 8 a 10.000 nesses treinos aí. E tipo assim, me parece agora que era todo dia, de repente não era, de repente muitos dias eram 7.000, 7.500, mas
Nunca era muito menos que 8 mil, não. E a gente Não chegou a muda fazer muita coisa. treinos de 10 mil de manhã e de tarde, assim, entendeu? Você era normalmente esse cara que, tipo, batia no peito e falava, vou fazer, vou ganhar, vou para cima. Você tinha isso em você meio natural ou você tinha que ficar construindo isso no dia a dia? Eu acho que você constrói isso no dia a dia, com esses treinos aí. Tipo assim, o que eu estou fazendo aqui na Califórnia, com pouco dinheiro, morando numa casa de família, com um monte de gente que eu nunca vi na vida, o que eu estou fazendo aqui? Ah, eu estou aqui para treinar, é um dos melhores clubes do mundo, é uma grande oportunidade, e acorda, o treino era 5h15 da manhã, né? Então, eu acordava 10 para 5, 5h05 passava o meu amiguinho porto-riquenho lá que tinha carro, dava uma buzinadinha, eu já estava pronto, 5h14 a gente chegava, 5h15 estava na sala de musculação fazendo abdominal, 5h30 caía na água, nadava até 7h30, 2 horas de manhã. Depois ia, às 8h20 começava o colégio, e no início eu cheguei em março lá, eu não falava inglês, então eu fiquei de março até... deixa eu falar um pouquinho da minha chegada lá. Eu tinha 15 anos, né? E eu fui para os Jogos Pan-Americanos com 14, eu tinha 4h36 no 400 medley, e eu era recordista sul-americano adulto já do 400 medley, né? Não que isso fosse uma coisa extraordinária, mas não tinha muita gente. E o recorde sul-americano era de um colombiano, e na seletiva para os Jogos Pan-Americanos de 79 em Porto Rico, eu bati esse recorde deles, 4h36 e 11, eu acho. Aí fui para os Jogos Pan-Americanos, eu já tinha escrito uma carta para o Mark Schubert um ano antes, quando eu tinha 13 anos, perguntando como é que seria, como é que eu podia fazer para eu ir treinar com eles lá. Eu já morava aqui em São Paulo, nadava na Hebraica, eu tinha um treinador que era o Walter Faria Ramos, era um ex-nadador, tinha morado nos Estados Unidos e conheci o Mark Schubert. E naquele ano, quando eu tinha 13 anos, teve um mundial de natação em Berlim, na Alemanha. E passou na televisão. Aí toda a molecada assistiu, e aí eu vi o Jesse Bassalo, que tinha 17 anos, bateu o recorde mundial do 400 medley, fez 4:20,05. Eu vi a Cynthia Woodhead fazer um 58 no 200 livre, ela tinha 14 anos, né? E vi a Tracy Calkins ganhar, sei lá, 4 medalhas, 400 medley, 200 peito, 200 costas, 400 livre, e fiquei fascinado com aquela molecada. E eu já tinha 2 irmãos que moravam nos Estados Unidos com bolsa de estudos, pé rapado, que nem eu, mas moravam lá graças à natação. E eu sabia que se eu continuasse treinando, de repente, quando eu terminasse o colégio, eu ia conseguir uma bolsa de estudos num lugar chulezinho lá nos Estados Unidos também, né? Mas aí eu, com 13 anos, falei, mãe, o Valtinho falou que se eu quiser, eu assistia aquele Mundial, a gente conversava, brincava, imitava os caras, fazia saídas que eles faziam, tal e tal. E um dia ele falou, Ricardo, eu já tive lá em Missão Vieira, eu conheço todo mundo, até assim nem acreditei, né? E se você quiser, eu arranjo para você ir para lá. Eu falei, nossa, quem sou eu, né? E cheguei em casa e comentei com a minha mãe, que já tinha 2 filhos morando lá com bolsa de estudo. Ela falou, nossa, Ricardo, que legal. Vamos ver o que tem que fazer. Vamos tentar. Eu fiquei super surpreso, porque eu só tinha 13 anos, né? E aí, quando foi inaugurado o Júlio Delamare lá no Rio de Janeiro, foi inaugurado em 79, eu acho, o final de 78. Veio uma delegação de atletas americanos e uma dessas atletas nadava no Mission Viejo, então eu escrevi uma cartinha me apresentando, pedi para ela levar para o Mark Schubert. Eu falei assim, olha, eu sou Ricardo Prado, tenho 13 anos, faço 4:43 de 400 medley, eu acho que era o meu tempo naquela época, e gostaria de saber o que eu tenho que fazer para ir treinar aí com vocês, né? Assisti o Mundial na televisão, fiquei super animado e tal. Aí ele me respondeu que eu era muito novo, mas que se eu continuasse mantendo contato, melhorando os meus tempos e tal, quem sabe com 15 anos eu poderia ir, mas com 13 não, eu era muito novo. E aí foi legal, porque foi um objetivo para mim, né? Eu acho que o que é legal do esporte é que o esporte é uma trilha para a gente seguir, né? Te ensina a ter objetivos, te ensina a cair, a levantar, a lamber as suas feridas e tudo mais. E essa coisa com regras assim, eu acho que eu sou uma pessoa boa eu sei seguir regras. Então, me mostra quais são aí os limites, aí as regras, e se eu me interessar, a gente vai para cima. Então, o esporte é legal, acho, por causa disso, né? Te abre muitas portas e te ensina um caminho para você seguir.
Então, a partir dali, eu quis seguir esse caminho aí. Então, com 13 anos, eu já tinha essa inspiração para ir para lá. Com 14, foi um dos meus melhores anos. Foi ali quando eu deixei de ser só... Eu era infantil na época. Infantil ou juvenil? Acho que 14 era juvenil. Eu era juvenil, mas eu comecei a furar na natação de adultos. Comecei a participar do Troféu Brasil e tal. Fui para os Jogos Pan-Americanos. Nadei contra o meu ídolo, que era o Jesse Vassalo, que ganhou a prova do 400 medley. Eu cheguei em 8º, mas aí alguém foi desclassificado, eu fiquei em 7º. Mas eu cheguei 25 metros atrás dele, literalmente. E aí conheci o Mark Sugar lá também, pessoalmente, embora não falasse inglês, mas eu me apresentei e, sei lá, mostrei minha credencial. E ele viu que eu era o garoto que tinha escrevido para ele. E acertamos ali, então, que eu, com 15 anos, iria para lá. E aí, com 14, eu fiz 4,36, quebrei o recorde sul-americano. Fui para o Pan-Americano 2 semanas depois de bater o recorde, piorei o meu tempo lá. A gente teve que se preparar para a seletiva, né? Não pude me preparar para a competição em si. Fiz 4,41 lá, então piorei, mas fui para a final. Nadei contra o meu ídolo, foi muito interessante. E via os meus heróis de perto ali, a Tracy Coppins, a Cynthia Woodhead, o Graham Smith, que era um canadense recordista mundial do 200 medley, e fiquei assim fascinado. Aquilo era um mundo que eu me sentia muito à vontade. Aí o meu tempo, aí um pouquinho antes do final do ano eu fiz 4,35 e já vislumbrava os Jogos Olímpicos de 80, né? O índice era 4,31. Eu tinha 4,35. Então, dia 7 de março de 1980, eu peguei um avião sozinho aqui em São Paulo, um pouco de dinheiro, não conhecia ninguém, rezava para alguém estar lá me esperando no aeroporto, porque não saberia para onde ir, e desembarquei em Los Angeles para treinar no Missão Vieira. Graças a Deus tinha um garoto venezuelano lá que eu já conhecia de campeonatos sul-americanos, que estava nadando lá no Missão Vieira, me pegou no aeroporto, me levou para lá, já fiz um treino de uns 8.000, 7.000, assim que eu cheguei lá, aí levou para uma casa de família onde eu ia ficar. Acabei ficando em várias casas de família por vários motivos, mas demorou para acertar. E aí entrei nesse esquema de treinar de manhã, treinar à tarde, dormia durante o dia, porque eu estava era o meio do ano letivo, né? Eu não falava inglês, então não estava estudando ainda, e tentando melhorar para fazer o índice de 4,31. E eu lembro que eu cheguei lá no início de março, e já no final de março era o campeonato americano deles, que era quase uma seletiva olímpica ali para eles, né? Então era muito importante. Eu cheguei lá, eles já estavam no polimento, então nem cheguei a treinar muito, mais do que eu estava acostumado. Fui para essa competição e quando a gente é jovem é muito legal, de baixos tempos, né? Então, 3 semanas de Estados Unidos de Missão Viejo, eu não tinha nem treinado muito, eu tinha 4,35, fui nesse campeonato americano que eu achei assim um deslumbre total. Tava lá um companheiro de equipe meu, eu tinha 2 medalhas de ouro da Olimpíada anterior, o Brian Goodell, né? Ganhou 400 e 1.500 livre, nadava na minha raia, nadou 400 medley comigo, lá ganhei dele. Enfim, fiz 4,30, fiz o índice para Moscou e falei, cara, aqui é onde eu tenho que ficar, né? Baixei 4 segundos aí, nem treino foi, não treinei lá praticamente. Aí voltei depois dessa competição e fiquei treinando para Moscou, que aconteceu, sei lá, 4 meses depois, né? Tiveram vários brasileiros que foram para lá nessa época também. O Djan Madruga estava lá, o Roger Madruga estava lá, o irmão dele, o Jorge Fernandes foi para lá, o Ciro Delgado foi para lá e o Marcelo Jucá foi para lá também. Então, esses aí foram por esses meses, depois seguiram suas vidas, mas eu voltei e fiquei em treino no ano letivo lá e terminei o high school lá. Mas então fomos para Moscou, depois treinando em Missão Viejo, todo mundo praticamente junto. Moscou foi muito interessante, porque a minha prova era no último dia, e natação é um esporte individual, mas no dia a dia, aliás, foi uma das razões que eu achava que era legal eu ter saído do Brasil, né? Eu nadava 400 medley aqui, nadava na hebraica. Só eu nadava 400 medley na hebraica. No máximo ali tinha alguém que nadava 1.500, que talvez não fosse do meu nível e tal, mas assim, não tinha competição durante o treinamento para mim, né? Eu não tinha companheiros ali que me forçassem muito, que fizessem o mesmo treino que eu e tal, e mesmo eventos também, né? Como eu vinha a ter logo depois nos Estados Unidos.
E aí em Moscou foi aquela coisa. Primeiro dia eu nadei os 100 costas, primeiro dia. Aí lembro que o Rômulo Arantes estava com chance de medalha, porque ele tinha sido medalha no Mundial de 78, que tinha sido terceiro colocado. Então era esperança de medalha, mas não foi bem. Não, então aquele dia ali foi um dia ruim. Aí o Djan tinha esperança de medalha no 1.500, também não foi bem. Aí no quarto ou quinto dia, o revezamento 4x200 foi medalha de bronze, foi sensacional, todo mundo muito inspirado. E o meu 400 medley, que era no último dia, cara, ninguém foi. Toda a galera tinha terminado de nadar, fui eu e o Djan, que o Djan nadou comigo também. E o Djan foi para a final. Eu peguei 12º colocado, eu fiquei na 12ª colocação, fiz 4:31,65, eu acho, meu segundo melhor tempo. Piorei alguns décimos daquele 4:30 que eu fiz. E o Djan foi para a final, 4:25, acho que ele fez, pegou 5º ou 6º lugar. Mas eu fiquei assim, eu aprendi ali que, embora a natação seja um esporte individual, quando você sobe no bloco, você não quer se sentir sozinho, né? Então é legal você treinar com um grupo muito grande, é legal no dia a dia ter essa convivência, essa troca, e especialmente nas competições também. E nadei a Olimpíada, achei tudo muito interessante, me senti em casa, eu vi que o cara que ganhou a Olimpíada foi um russo, era igualzinho a mim, um pouquinho maior, todos eram, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais experiente, mas não era dois. E eu sabia que se eu voltasse para Mission Viejo, treinasse os 4 anos lá, me adaptasse realmente, que na próxima Olimpíada eu ia ter chance de brigar, porque eu me senti muito em casa ali. Muito, muito interessante. E eu queria explorar um pouco mais isso que você falou de morar em casa de família, de ter chegado sozinho, porque eu achei uma entrevista sua em que você conta que você, inclusive, pagava para essas famílias, né? Ah, Então, sim, claro. pagar, tá? Uma realidade muito diferente do que a gente encontra hoje em dia, né? Que os nadadores, às vezes, com resultados bem menos expressivos, conseguem alguma coisa e viajam, enfim. Quem que te incentivou a fazer isso, assim, a ir atrás disso, inclusive pagando, né? Porque você não teve apoio realmente da confederação naquele momento, de ninguém. Foi algo, você e sua família, imagino, né? Era uma coisa de família mesmo. Eu acho que os meus pais sempre nos incentivaram. Eles até nem deram muita opção para a gente. Desde que eu me lembro, natação era em casa era o prato predileto de manhã, de tarde e de noite. Sempre incentivaram a gente a estudar e ser bom na escola também, mas natação sempre foi muito prioridade. E as decisões familiares eram tomadas baseadas na natação, né? Então, todos os meus irmãos, quando completavam 17, 18 anos, saíam de casa para estudar. Nós éramos de Andradina, cidadezinha pequena lá no interior, né? Limitado, sem treinador, enfim. Então, assim que cresci um pouquinho e ia para um clube maior para treinar. E eu, desde que eu me lembro, com 7, 8 anos, mesmo nas férias, eu ia treinar em outros clubes também, às vezes sozinho até, passar temporadas na casa de amiguinhos que eu conhecia das competições, que a família conhecia, né, das competições Brasil afora aí. Então, por exemplo, eu com 8 anos, nas férias em Andradina, que era frio, água era gelada, eu lembro de ter vindo para São Paulo aqui, passei um mês aqui na casa do Marquinhos, do Paulistano, e treinando no Paulistano. E muitas vezes nem tinha treino, era férias também. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Mas a gente estava acostumado a sair da zona de conforto, correr atrás e procurar sempre novos horizontes aí. Você era o melhor dos seus irmãos? Tinha alguma competição você com eles? Você chegou a... E em que momento você percebeu que você era bom? Que você era um cara assim, cara, eu posso ser medalhista olímpico? Olha, era tudo muito precoce, né? As pessoas nadavam até 18 anos. Depois elas tentavam entrar na faculdade e paravam de nadar. Então, quando eu comecei a realmente me destacar com 13, 14, 15, eles já tinham praticamente parado de nadar. Então, nunca houve nenhuma coisa assim. Mas o legal é que eu aprendi muito com a trajetória deles, né? Tanto por bom quanto por mal. O que a gente não vivencia mais, daquelas arbitrariedades e aquelas injustiças que cometiam, geralmente, né, escolhiam nadadores que eles gostavam para ir o que a gente treinava atrás de viajar. O nosso objetivo era viajar, participar de uma competição internacional, representar o Brasil, ganhar o uniforme do Brasil. Era isso que a gente almejava. E muitas vezes isso não era feito de maneira justa, né?
Então, eu via a minha irmã ser passada para trás em Jogos Pan-Americanos, eu via uma outra irmã ser passada para trás e não levarem para a Olimpíada. Eu vi condições em que ninguém fazia o índice e, à última hora, chamavam meia dúzia, faziam uma tomada de tempo, a surdina ali, e levavam quem eles queriam. Então, eu aprendi tudo isso, né? Eu falei, cara, se eu vou encarar isso aqui, eu vou ter que ser muito bom, assim, para não poderem me sacanear também, como eu vi que fizeram com os meus irmãos, entendeu? E aí foi legal, porque eu consegui ser meio assim. Deu para ver que isso te deu uma casca grossa aí e deve ter sido muito legal para sua família acompanhar a sua carreira. Se gostavam tanto de natação, não sei, conta um pouquinho para a gente como que foi para os seus pais, né, e para os seus irmãos, né, enfim, tudo que você conquistou. Cara, não sei te dizer, eu imagino que eles devem ter ficado muito orgulhosos e acharam bacana também, mas isso talvez eles vão saber, mas não sei. Eu acho que assim, a Denise, que foi a mais velha, né, que começou e tal, ela foi muito boa. Foi campeã sul-americana, campeã de Troféu Brasil, foi a uma Universiade. Então, isso, para quem era uma famíliazinha de Andradina, cara, é muita coisa. O Fernando já foi um pouco mais precoce. Foi campeão sul-americano infantil e juvenil, foi a viagens internacionais também. Nunca chegou a ir a campeonatos adultos, assim, né? Mas também um cara que, de repente, se eu analisar um pouquinho, gostava mais de viver a vida, foi para os Estados Unidos, virou jornalista e tal, e tal. Então, o esporte não era muito, ao que me parece. Foi uma ferramenta para ele chegar onde ele queria, né? O Sérgio começou na natação, foi para o basquete, depois foi para outra coisa também. A Rosa Maria, que era mais próxima de mim. Rosa Maria, cara, com 13 anos, treinando em Andradina, foi a Jogos Pan-Americanos, pegou 5º lugar em 2 provas. Perdeu de 2 americanas e 2 canadenses. E aí, por exemplo, na hora de escolher um revezamento 4 por 100, 4 estilos, passaram a perna na menininha de Andradina quietinha e botaram outra atleta do Fluminense, entendeu? Aí ganharam medalha e ela ficou chupando o dedo. Então, essas coisas me doíam muito e eu vi isso acontecer e eu decidi que se eu fosse seguir por esse caminho, eu queria me preservar e ser muito melhor que a média para que isso não acontecesse também. Pan-Americano é sempre um ano antes de Olimpíada, né? Então, você teve uma menina do interior de São Paulo, de 13 anos, que perdeu de 2 americanas e 2 canadenses, que não levaram na Olimpíada no ano seguinte, né? E aí, quem levaram também não fez o índice. Porque o índice, geralmente, para as mulheres, como é até hoje, né, era mais difícil. Então, ninguém fazia o índice, faltando uma semana, juntava um grupinho ali dos prediletos ali e montava-se um grupo excluindo uma série de pessoas, né? Então, a realidade era assim. E que bom que hoje a coisa está bem melhor. Realmente, é verdade. Interessante. No ano seguinte, 81, você, se tivesse certa a minha pesquisa aqui, você já nadou para 4,22, então já melhorou bastante também. E o ano seguinte já foi o do Mundial, né? Então, quero falar do 400 medley, não tem como não falar, mas me chamou muita atenção que você foi 4º no 200 borbo, 8º no 200 medley, no 200 costas e nadou o heavy 4 por 100 medley. Então, realmente, assim, primeiro, muita prova, né? Algo que me impressionou. Hoje a gente tem pouco nadador brasileiro que nada tanta prova assim. O último que eu lembro foi o Thiago, né? Com qualidade, né? Chegando em tanta final. E conta pra gente um pouco dessa competição e dessas outras provas que geralmente você não fala, né? Não, pois é, aí é o seguinte, esses 2 anos lá, na verdade eu fiquei 2 anos em Mission Vieira, né? Dos 15 aos 17, depois eu fui para a universidade. Foi muito intenso, muito treino, muita dúvida, mas melhorei muito, né? Cheguei lá com 4,35. De cara já fiz 4,30. Então fui para a Olimpíada, legal, 15 anos, voltei, passei 3 semanas aqui no Brasil e aí fui para lá início de setembro para começar o high school, né? Aí eu ia treinar, estudar e treinar, bem diferente do que eu estava fazendo. Eu só treinava, dormia e treinava, né? Preparando para a Olimpíada. Porque eu não falava inglês, tinha acabado de chegar, o ano letivo estava na metade, então eu não estava estudando ainda. Aí voltei para lá, então, depois da Olimpíada, para treinar, estudar e treinar. E é aquele esquema, 5h15 às 7h30, das 8h30 às 2h15 a escola, a gente tinha 6 aulas, tinha um intervalo de almoço ali. Eu lembro agora, eu tentando pensar, eu não lembro o que eu almoçava, porque eu levava 2 sanduíches de atum, que a minha mãe americana fazia para mim, para eu almoçar. Só que eu terminava o treino de 8h00 de manhã e eu comia os 2 sanduíches.
Então, eu não lembro o que eu comia no almoço. Eu tinha pouca grana, então acho que eu comia porcaria que eu comprava lá no colégio. E aí, às 2h15 terminava a aula, a gente voltava direto de novo para a piscina, com a malinha que ficava dentro do carro do meu amigo. Eu tinha lá funciona assim. A partir de 16 anos, quem tem dinheiro tem carro, né? Então, foi identificado um coleguinha meu que tinha carro, que era um porto-riquenho, o Filiberto Colombo, e ele morava mais ou menos perto de mim ali, então ele foi designado o meu motorista. Então, eu pagava uma grana para ele para ajudar na gasolina, e a gente morava perto, então fazia tudo junto. A gente muitas vezes até treinava junto. Ele era um nadador de 200 borboleta, então muitas vezes a gente fazia a mesma série. Mas eu treinava com o pessoal que nadava a distância de crawl, não treinava medley, né? Isso acho que é bom a gente falar também. Enfim, então esse esqueminha de 8.000 de manhã, em piscina de jardas, escola até 2h15, saía direto da escola correndo para o clube de volta, das 2h30 às 3h30 musculação, e das 3h30 às 6 natação. Um treino de 2h30 aí. Esse treino era mais difícil, mais longo. Esse era o treino de série de 4, 5 mil aí, às vezes até 6 mil, que nem aquela série que eu falei. E era muito pesado, muito complicado, me questionava muito se precisava fazer tudo aquilo, mas eu chegava na competição e eu fui muito bem. Eu lembro que eu nadei uma Copa Latina, isso começou em setembro, que era o início do ano letivo, lá por abril tinha a Copa Latina, que era uma competição muito, muito legal que o Brasil participava. Era Brasil, França, Itália, Espanha, e geralmente Argentina e mais um país assim. Mas então você nadava contra franceses, italianos e espanhóis. Era bem legal para a gente. A gente teve uma Copa Latina e naquele ano a sede era França. E foi em Guadalupe, que era uma ilha no Caribe. E a gente foi para Guadalupe. Eu lembro que eu tive que ficar assim 6 horas no telefone tentando achar a minha passagem. Eu era um garoto de 16 anos, né? Porque eu queria ir para Guadalupe, não queria abrir mão disso e nadar a Copa Latina. Chegando lá, uma ilha do Caribe muito interessante e tal, mas a piscina não tinha nem iluminação, era uma piscina no meio da selva. Todo mundo nadou super mal, eu me achando super fora de forma, nadei lá e fiz 4,26. Então, baixei 5 segundos praticamente. E falei, cara, eu estou no caminho certo, né? Logo depois, sem descansar, sem nada. Logo depois disso, a gente teve o campeonato escolar americano, que a gente nadava pelo high school, que era uma vez só, foi interessante também. E aí, no final daquele verão, eu fiz um ciclo de 1 ano ali, aí fui para o campeonato americano de verão, que é o de verdade e tal, aí fiz 4,22, fiz 2,1 de borboleta, fiz 2,4 de costas e fiz 2,4 de medley. Então, baixei assim, 20 segundos nas 4 provas, assim, em 1 ano que eu estava lá. Então, ali, eu me posicionei realmente para, no ano seguinte, no Mundial, ir lá para ganhar. E assim que é. Olha, eu fiz 4,22, agora é 4,20, o ano que vem eu vou ganhar essa porra. E, bom, e chegou lá e ganhou, né? Então, foi realmente uma competição muito, muito importante. E aí, foi um recorde mundial que, assim, os recordes mundiais anteriores dos brasileiros, eles tinham sido obtidos em tomadas de tempo, né? Então, não sei se o pessoal sabe disso. Então, foi um recorde mundial com competidores num mundial e ganhando um mundial. Então, assim, foi uma mudança de paradigma ali, né, para a natação brasileira. Mudou alguma coisa na sua vida? Como é que foi para você depois desse recorde? Eu acho que mudou muito na minha vida, sim. Eu acho que eu ainda hoje me acho isso, né? Não que eu me ache melhor do que ninguém, mas eu acho que eu no meu esporte, no meu país, eu acho que eu causei um grande impacto, eu acho que eu inspirei muitas pessoas, eu acho que eu encarei desafios muito difíceis e na maioria das vezes me dei bem, nem em todas e tal. Acho que eu fiz a diferença, né? Acho que eu fiz diferença na natação e eu acho que na vida de algumas pessoas também. Eu acho até que, tipo assim, minha carreira foi muito curta. Eu, com 23 anos, estava desmotivado. Eu não tive uma estrutura que acompanhou a minha subida, né? Então, e isso é uma coisa que a vida inteira tem que ficar engolindo, entendendo, e fala assim, pô, mas por que né, hoje os caras nadam até os 34, 35,
e conseguem viver bem e tal e tal. E por que eu não tive tudo isso, né? Então, eu acho que cada um tem o seu caminho. O meu caminho era esse aí, de ser um desbravador, de ir na frente, de abrir novos caminhos. E se pudesse escolher, eu não teria escolhido isso, não. Isso é muito mais difícil, né? Mas eu não tive opção. Eu vi as oportunidades, não eram muitas oportunidades, como eu vejo hoje que rolam para atletas, né? Olha quantas oportunidades o Thiago Pereira teve para ganhar a medalha, né? A medalha dele, que vem em 2012. Para ele acertar aquele 400 medley, que ele morria no final e todo mundo passava ele, né? Então, que bom que ele teve todas essas oportunidades, cara. E naquele dia lá em Londres, ele teve a melhor prova da vida dele, né? Mas quantas antes disso ele bateu na trave e passava junto com os caras no 300 e todo mundo passava ele no final, né? Então, eu não tive muitas oportunidades, eu tive que fazer essas oportunidades, produzir elas e correr atrás. E o resto não me acompanhava, né? Então, eu parei de nadar com 23 anos. Enfim, mas eu acho que para quem fez isso uma criança como eu era, né, eu acho que eu fiz bem demais até, né? Não, com Eu fui certeza. longe demais. Foi muito longe, sim. E eu, assim, em termos de apoio, eu sei que você não teve mesmo da confederação, né? Inclusive, li Não é que... que não teve da confederação, ninguém tinha. Isso é uma coisa recente, isso ninguém tinha. Isso é a partir da década de 90, do meio da década de 90 para frente, né? Então, não se contava com isso, né? Eles não eram parceiros ali. Por isso que eu tive que ir para fora e criar as minhas próprias oportunidades e bancar toda o meu sonho aí, porque não, as coisas eram diferentes. Sim. E, inclusive, na Olimpíada, né, em 84, eu vi que você não teve nenhum quarto para dormir entre a eliminatória e a final. Nem isso a confederação conseguiu, né? Então, só para o pessoal entender que não é nem só grana, né? É um mínimo de estrutura, realmente muito diferente. Não só a confederação, como o COB também, né? O COB poderia Uhum, ter, né? Foi pedido, foi solicitado, mas não deu. uhum. E é engraçado, porque no ano anterior, que eram os Jogos Pan-Americanos de Caracas, que estava tudo praticamente inacabado, a gente quase não ficou na vila, porque a vila estava inacabada e era muito longe. Então, lá eles conseguiram para a gente um quarto no Hilton, que era em frente à piscina. Então, entre as eliminatórias e finais, a gente ia para o Hilton descansar. E eu, como nadava sempre 4, 5 provas, ia todo dia, que eu nadava todo dia, né? E em Los Angeles, quando eu mais precisei, realmente aí não tive. Tanto que no dia do 400 medley, que era no segundo dia, eu era o primeiro ou o segundo dia, graças a Deus. Eu fui descansar no quarto do México, entre a eliminatória e a final, porque a nossa Vila Olímpica era muito longe, não dava tempo de ir e voltar. Mas aí eu não tive isso aí nas outras provas que eu nadei. No 200 borboleta, que era uma prova boa, no 200 medley, que era uma prova boa. No dia seguinte foi o 200 costas, que eu fui quarto colocado, fiquei pertinho da medalha. E tanto que Los Angeles não foi uma boa competição para mim. Das 4 provas que eu nadava, nadei bem o 200 costas, o 400 metros, as outras 2 eu não fui para a final. Né? Naquela época tinha consolação. Você se classificava do primeiro ao oitavo para a final A e do nono ao 16º final B. Aí eu nem nadei a final B. Então é difícil. Sim. E esse fato do 200 costas no dia seguinte, né? Até a gente fica pensando, nossa, talvez se tivesse tido 2 dias de descanso, não sei. Pois exatamente. O 200 costas era uma prova que para mim era sempre no dia seguinte 400 metros. E 400 medley era a minha prova, era onde onde eu me preparava para ela, onde pesava mais, onde eu me desgastava mais, física e mentalmente. Então era muito difícil chegar no dia seguinte e performar muito bem. E é uma pena, inclusive esse quarto lugar, eu fiquei muito próximo da medalha e nem foi meu melhor tempo. No Pan-Americano, um ano antes, eu fiz, sei lá, alguns décimos melhor. Então é difícil tudo isso. Agora, o 400... E complementando, eu acho que eu era um nadador de abaixo de 2 minutos no 200 costas, mas eu nunca consegui. Meu melhor tempo foi 2:28. Mas pelo que eu treinava, pelo que era o meu medley, meu costas no medley, pelo que tá, eu achava que eu era um cara de 59, mas eu nunca consegui fazer isso. Uhum. E
Conta pra gente um pouco da sua relação, não relação, mas como que era ter o Djan Madruga, porque ele era um cara mais velho, que já era medalhista olímpico e nadava a sua prova. Então, por exemplo, quando você ganhou o ouro em 82, ele foi oitavo nessa prova, né? Não Então, foi o Roger que foi oitavo? é Acho que foi o verdade. Roger. Foi o Roger, Roger. tô vendo aqui, é. Mas conta dessa competição, né? Porque, enfim, era uma prova que era forte no Brasil, se você parar para pensar, né? Olha, eu não me lembro de competição, né? Eu acho que o Djan foi um competidor para mim, com todo respeito, e uma inspiração, enquanto eu estava melhorando. Eu acho que quando eu cheguei no 4,22, no tal, o Djan acho que já estava nadando outras provas, né? Então, o Djan foi uma inspiração lá em Moscou, quando ele foi quinto colocado, ele foi para a final e eu não fui e tal, mas a partir dos anos seguintes eu já não via mais ninguém assim, eu olhava para frente e não via ninguém. Então, e se eu pensar bem, eu acho que depois de 80 ele não nadou mais o 400 metros. Perfeito. E sobre sobre as Olimpíadas ainda de 84, né? Que você fez o seu melhor tempo na final ali do 400 metros, que é uma coisa muito importante, mas que nem sempre acontece. A gente vê hoje os brasileiros com muita dificuldade, às vezes, de melhorar o tempo na final e tudo mais. Você ficou, assim, claro que você queria o ouro, né? Óbvio, mas você ficou satisfeito, assim, com a sua prova? Olha, eu fiquei satisfeito com a minha performance, porque eu acho que ali, aquele dia, foi o melhor que eu podia ter feito. Fora isso, eu acho que eu poderia ter tido uma preparação melhor. Eu acabei meio que rompendo com o Mark Schubert algumas semanas antes, porque lá durante os treinamentos em Mission Viejo para as Olimpíadas, a gente tinha dois grupos, o grupo dos americanos que estavam se preparando para a seletiva deles e um grupo de estrangeiros no qual eu fazia parte, que já estavam classificados pelos seus países e que podiam treinar para o dia 30 de julho, que é quando começava a Olimpíada. Então, tinha um grupo que estava treinando para uma competição dia 10 de julho, porque os americanos fazem a seletiva deles pouco tempo antes, e um grupo treinando para 3 semanas depois. E o Mark Schumer ia lá, dava o treino dos americanos e ia embora. Então, eu fiquei muito decepcionado, eu queria atenção, eu precisava de atenção. Então, eu falei, cara, se é a atenção que eu quero, eu vou para o Brasil. Aí, eu nem me despedi, um dia eu arrumei minha mala, liguei para ir. Posso ir treinar aí? O pessoal do Flamengo, o Dalteli, falou, claro, vem para cá, vamos aí. E fiz as últimas semanas da minha preparação aqui. Então, é desnecessário isso, né? Tipo assim, então não tinha muito diálogo, eu não aprendi a dialogar também, eu era um garoto de 19 anos e tal, e vim treinar aqui no Brasil. Qual foi essa pergunta inicial que eu já esqueci? Era se você ficou satisfeito, né, com a... Tá. Então, tipo assim, toda essa situação não era o ideal para você ir lá disputar uma medalha olímpica de ouro, né? Para você ganhar a medalha de ouro, cara, tudo tem que dar certo, tem que ir tudo bem. Né? E para mim não foi tudo bem. Cheguei lá, eu tive que dormir no quarto do México para minha final, porque não tinha onde dormir. Porque se eu pegasse o ônibus para voltar para a vila, eu ia demorar 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, tipo assim, medalhas de ouro não são ganhas assim. Eu sabia disso, né? Então, eu senti muita pressão da imprensa, muita pressão do país, porque a gente atendia todo mundo, não existia essa de, vamos blindar o Ricardo, não vai conversar com ninguém. Então, a gente fazia tudo, a gente era amador, eu era um atleta amador. Né? Eu era cobrado um resultado profissional sendo um amador. Então, eu estava satisfeito comigo, mas eu sentia que eu tinha meio deixado o meu país na mão, por um lado, entendeu? Eu acho que eu tinha decepcionado, assim, uma multidão. E isso era um garoto de 19 anos que sentia isso, mas assim que eu cheguei aqui, eu vi que não era esse o caso, que as pessoas tinham visto minha prova, tinham admirado meu resultado, tinham entendido a garra que eu coloquei ali, e a medalha que, tipo assim, é um clichê, mas é uma prata que vale ouro, assim, entendeu? Mas eu fiquei muito na dúvida e muito pé atrás, assim, sobre como essa minha prata ia ser encarada. Que eu acho que é um pecado isso, né? Para qualquer pessoa ter feito ali o que eu fiz e ter tido essa impressão e ninguém ter ido lá e dado a real. É verdade, porque realmente, né, não tinha assim computador, internet para você saber como estava a reação. Você teve que voltar até o Brasil para saber, né? Então, realmente muito diferente. E antes das Olimpíadas, né, você
acho que pelo resultado do PAN, então existia toda essa expectativa, né? Porque o PAN era uma competição muito forte na época, né? Isso. E muito, assim, passou muito, as pessoas viram, então existia mesmo essa... Você era uma pessoa conhecida, assim? Sim, eu acho que eu era conhecido, sim. Eu acho que depois do Mundial, talvez nem tanto. Depois do PAN, bastante. Né? Do PAN, eu acho que aconteceu de 2 ou 3 provas minhas eles terem interrompido a novela e passado, provas que eu ganhei, eu peguei segundo lugar e tal. Então, acho que meu nome já era bastante conhecido, sim. Inclusive, eu achei um revezamento, não, um torneio Ricardo Prado e um revezamento seu que foi parar no Guinness Book. Conta pra gente essa história. Pois é, eu acho que depois que eu ganhei o Mundial e o Pan-Americano, e a Olimpíada também, né? Eu tive alguns apoiadores, mas era tudo coisa muito pequena, né? Se a gente comparar com hoje, né? Mas que não eram empresas pequenas. Por exemplo, no caso do revezamento, foi as Casas Pernambucanas, que era um patrocinador meu. Mas, tipo assim, fala patrocinador, a gente pensa que era alguma coisa substancial. Não chegava assim a R$ 2.000, assim, Uhum. eu acho que na época ali, né? O que eu juntava com os meus 4 ou 5 patrocínios de Itaú, de casas pernambucanas, de outras grandes empresas que me patrocinavam, não dava R$ 5.000, não dava $1.000, né? Então, eu ainda acabava passando uma impressão de que eu era um cara que tinha um apoio e nunca tive, né? Na verdade, então, esse patrocinador que foi muito bom para mim, era o que na época era o costume. Mas eu nunca tive alguém para falar, não, vamos pensar um pouquinho mais alto nisso aqui e fazer uma coisa de verdade para o tamanho do atleta que ele é, né? E a Pernambucanas, com certeza, organizou um grande evento anual, que era esse revezamento gigante, que mobilizou todas as escolas de natação e clubes de São Paulo e tal, e juntamos, sei lá, 3.000 pessoas, eu acho, para fazer um revezamento gigante lá no Ibirapuera, e foi um evento de uma manhã que foi até, sei lá, 3 da tarde, e eu vinha correndo, porque eu fazia faculdade nos Estados Unidos, então vinha correndo, participava do evento, pulava na água, dava um tchauzinho, saía correndo de novo para voltar, para não perder aula, para poder treinar para a próxima competição e tal. Então, tudo muito tumultuado, assim, entendeu? Tudo muito amador, assim, tudo muito no tapa. Então, era o que tinha, era como as coisas aconteciam. Então, que bom, de novo, que hoje em dia a coisa andou e é muito mais profissional, e hoje você teria um impacto, acho que, muito maior. Quando você chegou nesse status ali, principalmente depois do punk, aí você ficou mais conhecido, você curtia e você lidava bem com a fama, com o sucesso, você gostava desse glamour, vamos dizer assim? Não, quem que não gosta? Eu acho claro que eu gostava, mas eu era muito ainda focado nas minhas obrigações. Então, eu estudava uma faculdade difícil nos Estados Unidos, tinha muito pouco tempo para fazer esse tipo de coisa, então vinha aqui, fazia de olho no treino que eu tenho que voltar para fazer, né, 2 dias depois, e as provas que eu vou ter no final do semestre, e a competição que eu vou ter, e tal, entendeu? Então, não foi a maneira mais ideal de se curtir. Não deu para curtir tudo isso muito, não, entendeu? Foi um troço que aconteceu rápido e acabou rápido também e marcou assim para sempre. Até por você ter vivido essa realidade, né, de não ter apoio, mesmo com tanto resultado forte, e hoje a realidade é muito diferente, né? Então eu vi durante a transmissão da seletiva, você comentou até um pouco sobre duas coisas, né? Primeiro, essa coisa da cultura latina, da gente ver tudo como um grande sacrifício em comparação Cada com... mergulho é um flash, né? É uma coisa difícil, que não sai, que para os outros é fácil, mas para a gente, a gente é tão inferior, então para a gente é tudo mais difícil. Cara, vamos parar com isso? Né? Essa impressão que eu tenho é essa, de que a gente, quando ganha, porque a gente foi muito, mas muito guerreiro. Cara, qual é? Todo mundo ganha dinheiro, todo mundo tem treinador, todo mundo faz treinamento em altitude, todo mundo é profissional. Qual o problema? Vamos parar de sensualizar tanto cada medalha, cara. Medalha é obrigação, não é prêmio de Deus. É o que eu acho.
Sim, é o que você colocou, são atletas profissionais, ou seja, isso é a sua profissão, né? Então você tem uma obrigação Você tem ali obrigação. de, né? Claro que o resultado às vezes não vem, mas de pelo menos, enfim, se dedicar Mas né? tem que vir, cara. Senão eu vou procurar, vou dar para outro. Tem que Mas, vir. ô Ricardo, mas então o que que falta? Assim, você acha que como que a gente, porque antes não tinha apoio, não era bom. Aí agora, assim, tem o apoio Cara, e agora aí tem talvez. apoio também não é bom. Então, o que que a gente precisa fazer? O que que falta? Eu acho que precisa crescer gente com um culhão, entendeu? Eu acho isso. Eu acho que a gente dá demais, a gente não cobra, e quando você dá demais, cara, amolece. Eu acho que os nossos atletas são moles. Claro que eu estou generalizando, não se sintam ofendidos, tá? Eu acho que você não pode tirar todas as barreiras, cara, te deixar o caminho, é muito prontinho. O cara tem que, tem que se sacrificar, tem que ter obstáculos, ele tem que. Se você der tudo, cara, dá nisso, que é o que a gente está tendo que. Sei lá, eu posso estar soando como um cara velho, recalcado, mas eu não errei até agora, cara. Né? Por que, que a gente teve esse último ciclo olímpico, cara? Nunca mais vai ter tantos recursos que jogavam dinheiro no esporte, cara. Jogavam dinheiro nessa galera, não ganharam uma medalha, cara. Né? E fica essa coisa também, vamos levar um monte de gente. Para que levar um monte de gente? O que adiantou quando levou um monte de gente aqui para o Rio 2016? Olimpíada não é para ir um monte de gente. Olimpíada é para quem faz índice e olhe lá. E vamos, eu sou até a favor de vamos abaixar esses índices aí. Sou mesmo. Eu acho que a Olimpíada, cara, são para poucos e bons. E bons mesmo. Nesse sentido, você acha que o fato de ter feito a seletiva única, caso isso se mantenha, né, a gente não sabe, você acha que isso pode, talvez, para o próximo ciclo, o pessoal ficar um pouco mais preparado, porque, olha, vai ser uma chance só, então talvez pode ser um começo de mudar as coisas? Cara, contrato explícito, amizade longa. Sabe-se dessa seletiva única há 2, 3 anos atrás. Todo mundo sabia. Né? Tem uma hora que você tem que ir lá e tem que fazer. Eu sou a favor disso. Tudo bem, teve a pandemia, tal, mas, cara, o Kobe não pegou todo mundo e não levou lá para Portugal para treinar? Que eu saiba, todos os clubes, até clube pequeno, fez treinamento em altitude. Teve alguém que realmente teve dificuldades em se preparar? Não me pareceu. Eu acho que todo mundo chegou no Rio e subiu no bloco se achando na melhor forma da sua vida. É a impressão que eu tenho. Não nadaram tão bem. E depois, né? É a pandemia, a seletiva única, não sei. Eu tenho dificuldade em aceitar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, eu também sei o quanto é difícil, né? Sei o quanto é difícil mesmo com todos os apoios, as facilidades e tal. E também sou a favor de um Brasil, mas eu acho que tem que ir quem está na sua melhor fase, quem fez o índice, quem está na melhor fase. A Olimpíada é isso, por isso que ela é a cada 4 anos. Ela não é uma recompensa para quem trabalha duro. Não é, na minha opinião. O legal é levar um monte de gente cada vez mais. Para quê? Né? Eles entregam 111, 112 medalhas, eu acho. O Brasil não ganha nada. Nós somos ruins em natação, gente. Países desse tamanhinho ganham várias medalhas, a gente não. Qual que é o problema? E você acha que a gente é ruim em natação por quê? Em que sentido? Não, tipo assim, se a gente olhar friamente os resultados, nós não somos bons em natação. A gente não ganha medalha. Eles entregam Não, 102 medalhas e a gente não ganha. não, em número de Não ganhou, né? medalhas. Não ganhou. Estou Sim, sim. generalizando e sendo Mas desagradável. eu acho que a gente é mal, a gente aproveita mal o nosso potencial, porque eu vejo que existe um potencial gigante. A gente vive num dos países que tem clima favorável para esse esporte. A gente tem uma população gigantesca, né? Só que eu acho que a gente não é bem Mas isso não é aproveitado. suficiente, cara. Né? Senão todo país tropical seria ótimo em natação. Não é. Não é só pelo país tropical. Assim, a gente tem um número de habitantes que, por percentual, a gente já deveria ser melhor.
por um percentual, a gente já deveria ser melhor. Porque aí você deu um exemplo, a gente pode ir para a Hungria. É um país que, tipo, acho que é menor que São Paulo e tem uma quantidade proporcionalmente extremamente expressiva na natação. É um país que nada, né? É um país que verdade. nada. E já há muito tempo, né? Não é Não, de hoje, não. histórico, não é tipo a Katinka Rossu que ganhou medalha. Os caras é. ganham sempre. Não é né? medalha, a Katinka Rossu não tem medalha histórica nenhuma. E outra coisa também, qualquer terceiro lugar que a gente ganha, é medalha histórica. Histórica onde? Então tem muito da nossa imprensa também, né? Que agora é um excesso de órgãos de imprensa e todo mundo tem que ter notícia, então tudo virou histórico. Qualquer terceiro lugar hoje em dia. Mas aqui nessa prova são 37 provas. Nunca se ganhou medalha, então medalha histórica. Ok. Sei lá. Não sei, Danilo. Eu acho que o brasileiro tem condições, nunca teve condições melhores. E a gente vai ter dificuldade de ganhar medalha lá em Tóquio, cara, se rolar Tóquio, né? E tipo assim, vamos analisar friamente. O que isso diz da nossa natação? Né? Que já teve patrocínio estatal durante 25 anos. Tem clubes aí que investem massivamente. Está aí o CBC construindo piscinas e salas de musculação. Está aí o COB investindo massivamente, diretamente em atletas, botando o atleta em hotel 5 estrelas, lá em frente ao Maria Lenk, para dar condição de eles treinarem. E chega lá o cara não melhora o tempo, não sei. Né? Não sei o que. Sei que não. Por que 5 caras no europeu agora nadaram abaixo de 47 e a gente nadou para 48,09 e o cara ainda foi suspenso por doping? É a pandemia? Que eu saiba, o Albertinho e os 4 atletas dele estão lá desde janeiro, bancados pelo COB, treinando em frente ao Maria Lenk, num hotel muito bom, com tudo muito bom, com acesso ao laboratório do COB, com toda a infraestrutura. O que mais a gente precisa? O que mais que eu tenho que fazer para alguém nadar 46,9? Que nem o Cielo nadou. O que eu posso fazer a mais? Não sei. Você acha que as condições estão dadas, mas talvez falte. Eu não sei, você acha, uma pergunta agora. Você acha que os atletas brasileiros têm dificuldade de lidar com a pressão, sendo que lidar com a pressão é uma característica dessa profissão, atleta profissional? Eu acho que talvez sim, né? De maneira muito simplória. A dificuldade de lidar com pressão, né? A dificuldade em melhorar tempo, sei lá. Fazer na hora certa. Sei lá, eu só acho que, por exemplo, a gente olha um pouquinho para o passado, e nem precisa ser da minha experiência, né? Mas que eu falei, puxa, olha o quanto o COB faz pelos esportes, pela CBDA, pelos atletas aí, e a gente não tem conseguido colher esses frutos aí na hora dos resultados, né? O mundo se renova a cada 4 anos, a gente está geralmente muita dificuldade em surgir novos atletas. Algum atleta nosso que surge fica 2, 3, 4 ciclos olímpicos. Aí falam de boca cheia, é o meu 4º Jogos Olímpicos. O que a gente ganha com isso? Uhum. Né? Tem algum atleta... Que, infelizmente, né, Jogos Olímpicos, o resultado é medalha. Eu acho que a gente deveria também pensar isso. Olha, quem tem chance de medalha ou quem tem chance de a gente investir agora para que no futuro venha a medalha, né? Para os outros, tem os Jogos Pan-Americanos, tem os Mundiais, a piscina de 25 e tal, e eu acho que tem que ser uma elite realmente pequena. Você acha que... Mas enquanto a gente não tem essa elite pequena, talvez o caminho seja esse mesmo. Você acha que pode estar tendo um erro, então, nesse processo de estar esperando para investir só quando chega lá em cima, e quando dá lá em cima, dá tudo de uma vez, e aí fica... Eu acho que talvez, se a gente conseguir colocar em palavras, talvez seja um pouquinho isso. Eu acho que a gente não faz esforço nenhum, né, para incentivar o atleta ali. Eu acho que ser infantil, ser juvenil é muito fácil. No júnior é que é o nosso problema, eu acho, né? Acho que a gente perde a maioria das meninas, param de nadar, e só alguns dos rapazes conseguem furar ali, né? E aí a gente tem esses caras mais velhos que ficam ocupando ali também, muitas vezes não performando, e muitas vezes performando também, que impedem que os outros subam.
né? Então, de repente, pensar literalmente em desinvestir tanto em cima para investir um pouquinho a mais ali no meio onde eles têm dificuldade em subir. Talvez isso fosse uma solução, né? Mas aí, tipo assim, a Bolsa Atleta está estruturada, tudo está estruturado para manter a coisa do jeito que ela está, né? Então é complicado. A gente precisa pensar num programa que vá subindo as gerações em grande quantidade com qualidade, né? Então, se você Olha, para você pegar ter uma ali... ideia, né? Eu tenho um relacionamento com a CBDA já há 4 ou 5 anos, ainda estou lá, né? Eu lembro que eu acho que o nosso grande problema ali, eu venho acompanhando pela TV CBDA, todos os campeonatos infantil, juvenil, júnior 1, sênior, seletivo, etc. e tal, fazendo pela TV. Então, eu estou em todas, ou tenho estado em todas. Acompanho o Stefan Steverink desde que ele era infantil 1, agora ele é júnior 1, a Alexia, aquela menina do Costas, a Fernanda Buquerque, todo mundo quando era infantil e agora está chegando no adulto, né? Cara, a gente tem um problema com a natação feminina. A gente perde muitas, a gente já tem poucas meninas no juvenil. Quando vai para o júnior, tipo assim, nunca ninguém fez a conta de quantas meninas a gente perde. A gente não usa inteligência, né? E eu lembro que teve uma competição que era o júnior que estava junto do Enem. Eu falei, gente, vamos trocar essa data. Né? O júnior, acho que é a nossa principal categoria de desfalque, todos eles fazem o Enem, então o cara, para nadar o júnior, ele ia ter que perder o último dia, chegar no dia do Enem, não sei o quê, da segunda fase do Enem. Aí tipo assim, bom, para mudar a data, tem que fazer uma eleição, tem que botar isso em votação com os presidentes das federações. Eles votaram contra mudar a data do Enem, do Júnior 1 e Júnior 2. Pô, aí não dá, né? Então, os mais interessados... Então, vem da raiz isso, né? Quem são os nossos presidentes de federação? Como é que são as federações, né? Que é a raiz da nossa natação. São os clubes, as federações estaduais e depois a CBDA. Então, também não adianta só botar a culpa na CBDA, ou, né, no órgão maior e tal. Eu lembro que eu falei, gente, vocês estão cortando na própria cara de vocês desnecessariamente. Como é que pode o campeonato júnior de verão, mais importante do final do ano, coincidir com a segunda etapa do Enem? Vamos mudar essa data. E eu vou votar de não. É complicado. Então, eu fico falando mal dos atletas aqui, tá? Mas são problemas mais embaixo, né? Mas, tipo assim, eu acho que para a gente melhorar, tinha que dar um gás para as meninas em todos as categorias, principalmente no júnior, e fazer um pouco mais de trabalho de inteligência. Onde é que estão nossos atletas? Qual que é a idade deles? Quantos atletas a gente tem em cada categoria? Quando começa a perder? Quantos perde? Quando que eles... Então, sei lá, um trabalho de inteligência. Eu acho que isso aí nos ajudaria bastante e nos daria um apanhado geral de como está a nossa situação. A gente não tem isso, né? Onde a gente é melhor, onde a gente é pior, onde a gente tem mais, onde a gente tem menos. Então, acho que falta um pouquinho de trabalho de estatística aí. Que atletas te animam, assim, atualmente, de caras que você, sei lá, não mais gosta, mas que você gosta de ver competindo, né? Tá. Gosto do Fernando Scheffer, gosto do Murilo Sartori, e eu gosto de todos eles, na verdade. Eu sou fã deles também, né? Mas só eu acho que precisavam performar melhor. Gosto do Brandon, gosto do Cachorrão. Cara, gosto dos caras do peito, do Felipe, do João. Gosto de todos eles. São atletas admiráveis, né? Mas eu só acho que ser um atleta profissional, cara, é mais, né? Eu acho que tem que se exigir mais, tem que se esperar mais. E eu acho que as condições nunca estiveram tão bem, nunca estiveram melhores, né? Então, vocês estão tendo aí condições que gerações anteriores, às vezes até muito melhores do que vocês, não tiveram. Então, isso é uma grande responsabilidade, né? Mas, sei lá, o mundo está mais rápido também. Todo mundo sabe treinar, né? Todo mundo aprendeu. Mas eu só acho isso.
Agora, eu acho que a nossa liderança podia trabalhar melhor esses dados aí também, que no final vai beneficiar o atleta que está aí na ponta, né? E se a gente pensar bem, com o Coraci, com a entrada do Miguel, com tudo, foi tudo muito no tapa. A gente chegou na CBDA, eu cheguei na CBDA depois da saída do Coraci. Sabe, não deixaram um software, cara, não deixaram nada, não tem um histórico, não tem nada lá desses 20 e tantos anos, né, que a natação brasileira foi vencedora, conquistou várias medalhas olímpicas, teve patrocínio estatal, teve patrocínio de Sadia, de Correios e tal, entrou muito dinheiro ali, não deixaram um software, cara, né, de análise, de nada para ajudar o atleta. Então, tipo assim, muita... A gente é muito descuidado, é uma coisa cultural nossa. E acho que é cultural nossa também gastar um monte de dinheiro e não ter retorno, que é o que acho que a gente está tendo agora. Nunca se gastou tanto dinheiro com esporte, né? Talvez... Eu acho que não, eu acho que nunca teve tanto dinheiro disponível. Pode até falar, né, um pouquinho de ressaca olímpica aí. Cara, o COB está lá apoiando todo mundo, leva um projetinho bacana. Cara, o COB está aceitando. O COB né? Eu vejo eles topando qualquer parada ali, porque eles entendem que medalha é importante, eles querem ajudar as confederações a conquistar as medalhas e a crescer. E vem fazendo isso, não é de hoje. E mesmo com a ressaca olímpica, não ter os patrocinadores, o COB continua dando força lá para todo mundo. A gente acabou falando bastante de agora. Eu queria só perguntar sobre a sua decisão de parar de nadar ali, porque você, voltando, né, um pouco para sua carreira, então você nadou as Olimpíadas, aí você ainda nadou até o PAN de 87. Por que você não foi para 88? Por que não esticar um ano? Olha, o plano era ir a 88, mas eu peguei uma hepatite e foram poucos meses antes bem na época de treinamento ali, então não ia ser possíil. E aí eu fiquei cansado, fiquei desanimado, eu não sabia mais para onde ir, eu já vislumbrava o que eu ia fazer da minha vida pós-natação, e aí iniciei ali um processo de transição de carreira que dura até hoje. E tipo assim, eu acho que não, pensando, analisando, né, o ideal seria que eu tivesse tido condições de seguir competindo e nadando, mas as condições da época ali não me deram e eu encerrei ali. Eu acho que para mim estava bom ali. Eu não ia ficar a minha vida inteira correndo atrás da medalha de ouro, que eu não consegui e tal e tal. Não dava mais ali. Eu já estava satisfeito com a minha... Eu fiz tudo sozinho ali, gente, né? Então eu gerenciei tudo isso sozinho. Eu escolhi a universidade sozinho. Né, fiz tudo sozinho ali. Então eu estava cansado ali. Então valeu. Dessas coisas, dessa sua transição de carreira que dura até hoje, que você falou, qual que foi a coisa mais legal assim que você fez na sua carreira depois de nadador? Olha, a coisa mais legal que eu fiz depois de nadador é dar treino, né? Você ter um grupo de jovens que te escutam, que você pode influenciar de maneira bacana e que você pode ensinar, né? Então eu tive um grupinho de garotos entre 14 e 17 anos ali no Ibirapuera durante uns 10 bons anos ali. E se eu pensar bem, apesar de ter trabalhado em Jogos Olímpicos e entregue Jogos Olímpicos no meu país e tal, que me orgulha muito e tal, mas a época mais gostosa é quando eu ficava na beira da piscina dando treino para eles. Eu ia até perguntar disso, porque tem alguns amigos meus que foram seus atletas, o próprio Bardi, né, o Daniel Bellini, o Guilherme Sakemi, né, uma galera que passou ali pelo Projeto Futuro Ricardo Prado. Eu nadava na época, então eu estava ali nos Projetos Nadar, Bobs, tinham várias competições e sempre tinha uma galera, né? E você falou assim, deu para ver o sorriso no seu rosto na hora que falou que foi a parte mais legal, né? Se você tivesse hoje na borda da piscina dando treino novamente, como que seria o Ricardo treinador hoje, com toda a experiência que a vida te trouxe aí em todos os âmbitos que você já viveu mesmo, né? Olha, eu acho que seria muito parecido, porém, claro que mais maduro, mais inteligente, mais experiente. Eu acho que a essência
seria a mesma, né? A essência de ter que trabalhar duro, de ter que fazer direito, de que cada virada tem que ser perfeita, de que, sabe, não tem que fazer a coisa direito. É um comprometimento, o mesmo comprometimento é necessário, né? Mas talvez não precisa gritar com o moleque se ele chegou atrasado, que nem eu gritava, porque o meu técnico gritava comigo, então eu entendia que aquela era a maneira de lidar com isso, entendeu? Eu acho até que eu não fui muito assim, mas era um pouco, entendeu? Meio estressadinho. Então, acho que eu seria mais maduro, mais correto, mas eu acho que a essência é a mesma, porque é comprometimento, não dá para fazer na metade, né? Ou a gente está ali para realmente colher resultado e apostar em performance e tal, ou então, né, vamos fazer de brincadeira. Você daria hoje, se você estivesse dando treino lá, se tivesse um cara de 400 medley bom, brigando para ir para a Olimpíada, tipo, num nível, querendo chegar no nível que você chegou, medalhista olímpico, recordista mundial, indo para as cabeças, né? Você daria aquela série de 800 medley, 800 estilo para algum atleta seu hoje, ou você acha que não precisaria daquilo, você conseguiria fazer de outra forma? Cara, eu acho que conseguiria fazer de outra forma, mas podia ser muito parecido. De repente podia ser 600 e 6 de 100, talvez não fosse 800, 8 de 100, né? É uma série interessante, mas 6.400, né? Talvez num dia onde a gente tivesse de folga, eu explicasse para ele, olha, amanhã vai ser um desafio, vamos ter essa série aqui, venha preparado, tal e tal. Talvez sim, mas eu acho meio exagerado. Talvez nessas condições assim, né, de pegar e você avisar e olha, se prepare, tal e tal. Hoje de manhã vai ser leve, porque à tarde vai ter um pouco mais longo. Então, talvez armar a situação de uma maneira um pouco diferente. A série é interessante, né? Sim. Mas é exagerada também. Então, teria muito que ver qual seria esse atleta aí. Pelo menos abrir um pouco mais o intervalo ali dos acadas, né? Mas acho que o intervalo é que é o lance, né? O intervalo é que talvez entre uma série e outra um intervalo maior, né? Talvez 800 medley a cada 13, 8 de 100 borboleta a 1,20, 800 medley a cada 12,30, 8 de 100 costas a cada 1,20, 800 medley a cada 12. Talvez abrir um pouquinho mais, né? Não ser uma coisa tão complicada. Espremida. E é engraçado, como a gente não tinha intensidades, né, de A1, A2, A3, era tudo no intervalo. Eu lembro que ele chegou a dar uma série pra gente, que eu falei, cara, ele errou. Era 400 livre a cada, sei lá, 450, 6 de 200 medley a 3 minutos. 400 livre a cada 450, 6 de 200 medley. Sei que chegava uma hora, tinha 6 de 200 medley a cada 2,20. Eu falei, cara, não é que eu estou desistindo, mas não dá para fazer 6 de 200 medley a cada 2,20. Então, eu fiz lá o primeiro 2,18, descansei 2 e saí. Fiz o segundo 2,20, não descansei e saí, aí fiquei nadando lá. Então, tipo assim, cara, você errou a série, não dá para fazer. Então, rolava disso raramente também, né? Não é que eu sou frouxo e não encarei o desafio, e não me desafiei. Simplesmente tem coisas que é inadequado. Então, teve essa aí também. Realmente não dá para falar com não dá para falar que um cara que tentou fazer isso e chegou até ali é frouxo, tipo, não dá mesmo. Não, pois é, não é que eu falo assim, eu não me desafiei, não é isso. Eu estou pronto para o desafio, mas esse aí passou, né? Pensa ele de novo. Ricardo, para terminar aqui do meu lado, né, para a gente já encaminhar para o fim, como que você é? A gente sabe que você nada hoje em dia, né? Então, como que é Ricardo Prado nadando atualmente? Você ainda quer competir ou você já nada mais de boa, só para curtir? Cara, eu nado só de boa para curtir pela saúde. Então, tipo assim, muitas vezes não me sinto bem nadando, às vezes hoje eu estou numa fase que eu me sinto muito bem na água. Eu caio na água, eu me sinto um ex-atleta, assim, mas houveram fases em que eu me sentia muito, né, me debatendo ali, com dificuldades, assim, de
de nadar bem, né? Eu nado muito pouco borboleta. Aliás, eu nunca nadei muito borboleta, sempre treinei muito crawl. Algumas séries eram medley, algumas séries eram crawl costas medley, borboleta quase nunca. E hoje em dia, olha, eu nado ali entre 2.000 e 2.500, tenho nadado umas 3, 4 vezes por semana. Fico muito cansado se eu nado um pouco mais do que isso, então procuro ficar ali no máximo 2.000, 2.000 e pouquinho. E, cara, eu acho que está ótimo, né? Eu não tenho vontade nenhuma de competir. Acho legal as pessoas que gostam de competir. Eu acho que o intercâmbio, a amizade do Master, eu acho sensacional, mas não tenho vontade de subir num bloco e nadar forte, passar forte e sentir aquela coisa, não tenho. Eu acho até que para o meu corpo nem é legal. E, cara, isso muita gratidão, assim, entendeu? De poder nadar e poder fazer as coisas que eu consigo fazer. E teve um tempo que eu fiquei assim uns 6 anos sem cair na água. Foi durante os Jogos Rio 2016. Eu não tinha piscina perto, eu não tinha vontade, era super estressado no trabalho, tinha uma academia, um Smart Fit de frente de casa. Eu cheguei a ficar assim 6 anos sem cair na água. Aí quando eu fui cair, quando os jogos terminaram, cara, foi muito difícil. Passei meses lá reaprendendo tudo, né? E meu corpo também reaprendendo aí os movimentos e as dores todas. Mas eu acho muito legal e eu acho que, se eu puder, eu não paro nunca mais. Eu acho que tem que manter aí no mínimo 3 vezes por semana, 2.000 para ter saúde e poder viver bem. Além da parte da saúde ali, né? Quando você está dentro da água ali, você consegue se conectar com um Ricardo diferente, né? O que passa na sua cabeça ali na água? Porque vira uma terapia também, né? Um momento que... É um momento de necessidade que tem que ser feito. Então, às vezes, não tenho vontade, mas eu vou, me arrasto lá e faço. Quando eu estou na água, que bom que eu vim, né? Eu faço sériezinhas que eu faço, tipo assim, geralmente eu faço 400 nadando, 100 crawl, 175 crawl, 25 costas, 175 crawl, 25 peito e 100 crawl, costas peito. O meu aquecimento é esse. Geralmente eu faço uma série de perna, porque eu noto que desses treinos que eu faço com outras pessoas, com o Bardi e tal, o pessoal não dá perna. Não gosta de fazer perna, não sei porquê. Faço uns 400, 500 de perna, que eu acho importante, às vezes com prancha, sem prancha, com pé de pato, sem pé de pato. Adoro pé de pato. Preciso segurar para não nadar tudo com pé de pato, porque dói minhas costas também, eu acho, sobrecarrega um pouquinho a lombar. E aí faço uma série nadando, tipo assim, outro dia eu fiz uma que eu achei legal, fiz 6 de 125 a cada 2 minutos. Então eu fazia 1,20 no 100, mais 20 no 125 e descansava 20. Foi uma sériezinha ousada ali. E aí termino com 400 braços, alguma coisa assim. Então eu faço sériezinhas, faço um treinozinho para mim, por volta de 2.000, 2.300 mais ou menos e tal. E tem dias que eu sinto melhor, tem dias que eu me sinto mais cansado, mais dolorido, mas o legal é que ultimamente eu tenho me sentido melhor do que de costume. De uns 2 meses para cá, desde que eu comecei a trabalhar com o Rodrigo Ali, com a filosofia dele das 3 dimensões, movimentos para os lados, com o kettlebell e tal. Eu tenho feito 2 vezes por semana com ele e tenho me sentido bem melhor na água e fora d'água também. Então, eu tenho acompanhado os treinos com ele, né? E ele é gente boa demais, eu gosto dele pra caramba. Um cara muito inteligente, muito estudioso, um cara muito fácil de conversar, super na boa. Ele é um profissional que eu admiro muito já há um bom tempo. E quando eu vim para São Paulo e fiquei preso em casa aqui na pandemia, falei, cara, vou procurar o Rodrigo. E aí foi excelente. Aí, acho que eu tô com ele há uns 2, 3 meses. E juro por Deus, eu estava nadando todo dia e estava sempre com dor, sempre cansado, sempre me arrastando. Chegava no final da tarde cansado. Eu falei, cara, vou fazer um fortalecimento. Aí fui na academia, na Sumaré Esporte, que eu frequento aqui pertinho de casa, e fui lá para a sala de musculação e eu nunca me dei bem com musculação, cara. Fui fazer lá as coisas e não foi legal. Eu pensei que eu tenho que pensar em alguma outra coisa. Aí pensei no Rodrigo. Aí eu vi os vídeos dele lá no Instagram e tal, dessa proposta diferente e tal, e arrisquei e tem sido muito legal. Arrisquei não, quer dizer, eu entrei em contato com ele, marcamos e tal, e
E agora, então, eu tenho nadado segunda, quarta e sexta, faço personal com ele terça e quinta, e nado sábado também. Então, nado 4 vezes e faço o personal 2 vezes. E, tipo assim, é uma intensidade diferente. A gente passa metade da aula fazendo alongamentos e movimentos para os lados e para frente e para baixo. E, então, a aula não é aquela aula que eu imagino que tem que ser cansativa e exaustiva, porque o meu corpo conhece exercício físico como isso, né? Então, para mim, é uma quebra de paradigma também. É uma aula tranquila, com muita coisinha para cá, coisinha para lá, alguma coisa com os pezinhos e acabou. Fala, nossa, né? Não parece que eu exercitei tanto. Mas eu tenho tido ótimos resultados. Quando eu caio na água, eu me sinto um nadador. O corpo vai para o lugar, está trabalhando toda a mobilidade e os pontos de equilíbrio do corpo, então a posição na água melhora e aí você acaba nadando com mais facilidade, nada mais rápido e sofre menos, né? Pois é, e agora é interessante, eu falo que eu não gosto de competir e tal, mas eu acho que o meu ritmo de nado é um pouquinho acima do que eu deveria ser, eu deveria ainda nadar um pouquinho mais abaixo, mas eu tenho essa coisa de, né, fazer um intervalo fechado, e vamos fazer a cada 2 minutos, 25 tem que ser a cada 30, não pode ser a cada 40, perna também, bota pé de pato, tem que abaixar o intervalo, tem um pouco neurótico ainda com isso que vem lá de trás. E quando você vai no sábado lá com o Bardi, que aí tem um pessoal nadando do lado, o Bardi tá Cara, eu deixo eles nadarem e eu não tô nem aí. E eles todos querem ganhar de mim e ganham de mim. Sério? Sério. Deve fazer muito bem pro ego deles. Isso aí, com certeza, você Cara, se eles olharem na minha cara, eu acho que não, porque eu não tô nem aí, eu faço a mesma coisa que eu faço, entendeu? E ele tem um treino diferente, algumas coisas mais longas, muito tirinho de cima também, que eu acho, não estou acostumado a fazer, então eu não faço força. Não adianta pedir para eu fazer tiro de 25 forte, que eu não nasci para isso. Muito bom, muito legal. Ricardo, obrigada por ter conversado com a gente. Queria te deixar aí à disposição, deixar você livre para falar, dar um recado final aí para os nossos ouvintes. Espero que a gente contribua aí com essa discussão. Acho que a gente falou vários pontos interessantes de cultura mesmo, né? De como ter atitudes diferentes ali como atleta. E muito obrigada aí por ter falado com a gente. Cara, eu que agradeço. Acho muito bacana o que vocês vêm fazendo. Acho legal. Acho que qualquer tipo de coisa que leve a gente a falar de natação e a discutir e aprender é sempre muito bom, né? Então, parabéns por essa iniciativa. Obrigado, gente. Qualquer coisa, entre em contato aí, tá? A gente se fala. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau.